Eu desejo cumprimentar você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Palavra de Sabedoria. Hoje eu não estou com a voz muito boa, a voz um pouco rouca, mas vamos lá, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo de número 4, e no versículo de número 6, está escrito o seguinte: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Uma coisa interessante que eu achei neste versículo escrito por Paulo foi a recomendação e até arrisco a dizer a ordenança de Paulo, dizendo que não devemos ir além do que está escrito. Escrito onde? Nas Escrituras. Existem pelo menos 3 tipos de doutrina na Bíblia. Primeiro, a doutrina de Deus. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo de número 2, no versículo de número 10, ele fala o seguinte: não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. O escritor aos Hebreus também fala, no capítulo 6, e no versículo de número 1, o seguinte: pelo que não deixando, melhor dizendo, os rudimentos da doutrina de Cristo e prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Então aqui ele também fala da doutrina de Cristo. Sabemos que na nossa concepção, na nossa visão, Cristo também é Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então nós temos a doutrina de Deus, junto com a doutrina de Cristo. Esta é uma das primeiras doutrinas e a mais importante que nós temos nas Escrituras. Depois nós temos as doutrinas de homens. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, ele vai dizer: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, não dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então nós temos em segundo lugar a doutrina de demônios. Primeiro, doutrina de Deus. Segundo, doutrina de demônios. Paulo diz que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. E por fim nós temos a doutrina de homens. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2, versículo de número 22 da carta aos Colossenses, Paulo vai dizer o seguinte: as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Então nós temos pelo menos 3 tipos de doutrinas na Bíblia. Primeiro, doutrina de Deus. Segundo, doutrina de demônios. Terceiro, doutrina de homens. O que Paulo recomenda
e até ordena, digamos assim, em 1 Coríntios 4 e 6, ele diz que não devemos ir além do que está escrito. Qual é a doutrina que serve e servirá nos anos futuros, até quando houver igreja na terra? Qual doutrina nós devemos seguir? Logicamente, a doutrina de Deus. O que está escrito é a doutrina de Deus. O que não está escrito pode talvez ser doutrina de homens e também pode ser doutrina de demônios. Eu não estou dizendo que todo o ensinamento que não está na Bíblia seja de demônios. Não estou dizendo que todo o ensinamento que não esteja na Bíblia seja doutrina de homens, até porque há coisas na nossa época que não existia na época em que foram escritos os livros da Bíblia. Então pode que nós tenhamos ensinos hoje que não estejam diretamente escritos na Bíblia. Porém, todo o ensino precisa ter base na doutrina de Deus, e não na doutrina do homem, e não em doutrinas de demônios. Então nós precisamos analisar aquilo que nós vamos ensinar, aquilo que nós vamos ouvir, aquilo que nós vamos aprender. Será que o que nós estamos ouvindo é doutrina de homem? É doutrina de Deus? É doutrina de demônios? O segredo é obedecer o que Paulo recomenda. Não vá além daquilo que está escrito. Se está escrito, tem base na doutrina de Deus. Se tem base na doutrina de Deus, é para a nossa observação. Se não tem base na doutrina de Deus, nós precisamos abandonar estes atos e digo até estes tipos de costumes que não estejam baseados na doutrina de Deus. Se você gostou desta palavra, deixe o seu like aí para ajudar o nosso canal e também se inscreva se você ainda não o fez, acione as notificações para você receber os vídeos em primeira mão. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.